Glória a Deus, aleluia, oh bênção, glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui na nossa sexta-feira, né, de culto de ensino da palavra de Deus. Nós vamos aprender bastante hoje. Vamos dar abertura, irmãos, a esse trabalho. Nós vamos fazer uma oração a Deus. Glória a Deus. Largue tudo que você está fazendo aí, se você puder, claro, né? Tem coisas que não dá, né, irmão? Você está dirigindo, não tem como largar o volante, misericórdia, né? Se está fazendo o jantar aí, não queima não. Deus vai dar vitória, vai ser bênção. Mas, irmãos, vamos dedicar esse momento, esse tempo ao Senhor, o aprendizado da palavra, o crescimento do Evangelho. Hoje nós vamos tratar um assunto aqui fantástico. Vamos falar sobre crescimento, né, no meio de um tempo onde a escassez está muito grande, a economia está em queda, né, tanta coisa em queda. Mas a gente vai falar em crescimento, irmãos, porque o Evangelho de Jesus Cristo é de crescer e multiplicar. Posso ouvir um amém? Aí na sua casa, aleluia, aqui também. Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos presenteia, Senhor, na noite deste dia, e estarmos juntos aqui, Senhor, para esta live, Senhor, para, Senhor, mais um culto de ensino da Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha nos usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, venha revelar, Senhor, a Tua presença, a Tua Shekinah neste lugar. Abençoa o grupo de louvor, Senhor, que vai exaltar e adorar o Teu nome, juntamente com nós todos, Senhor, que estão em casa. Senhor, se tiver alguém enfermo, Senhor, em casa aí agora, cura, Senhor, entra com cura, Senhor, que até o final dessa live, essa pessoa esteja curada em nome do Senhor Jesus.
Amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus com o nosso grupo de louvor. Hoje está aqui nossa irmã Maria Cristina, nosso irmão Jordan. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Amém? Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para nós juntos louvarmos ao Senhor, engrandecer ao Senhor acima de todas as coisas. E nós convidamos você a louvar juntamente conosco nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Como ousadia eu vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia, glórias a Deus. Rompendo em fé. Glória a Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê.
E também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que chega até Ele é necessário crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, dá um feedback para a gente aí, se está bom o sinal, se está cortando, nos ajude aí, irmãos, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmo de número 119, glória a Deus. Diz assim a santa palavra de Deus, a partir do versículo de número 1. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os nossos caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Glória a Deus. Está aqui, irmãos, uma palavra de Deus aqui do salmista, aonde ele exalta, ele enaltece aqueles que andam nos caminhos do Senhor, aqueles que trilham os caminhos do Senhor, aqueles que estão dispostos a negar-se a si mesmo, a negar, porque negar a nós mesmos não é fácil, irmãos. Negar aos nossos desejos, negar os nossos momentos, né, que a gente acha que é de alegria, né? Negar aquilo que às vezes está na gente, a gente não quer deixar, né, irmãos? Mas que o Senhor tenha misericórdia. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, irmãos. Tá bom o sinal aí? Tá bom o sinal? Tá chegando bem? Glória a Deus, que maravilha. Irmãos, já tem gente pedindo oração. A nossa irmã glória a Deus, a irmã Nair está pedindo oração. Glória a Deus. A irmã Marlene Bernardo está pedindo oração. Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos, neste momento. Glória a Deus. Orar a Deus para que o Senhor venha estar suprindo cada necessidade em glória por Cristo Jesus. Amém? Convido o pastor Anderson, toma o microfone ali e faça essa oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor, cada pedido de oração. Pai, nós queremos suplicar, Deus, a tua graça, a tua ajuda, o teu auxílio, Senhor. Pai, o salmista Davi disse: para onde fugirei da tua presença, para onde me esconderei da tua face? Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Olha aqui cada pedido de oração específico, Pai. Aqueles que foi exposto, aqueles que não foram, que está em oculto. Pai, o Senhor é o Deus, o onisciente. O Senhor é o Deus onipotente e onipresente, Pai. Nós ministramos agora cura, se for cura. Nós ministramos milagre, se for milagre. Age de acordo com a necessidade da tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, antes de a gente estar apresentando aqui, eu quero também mandar um abraço aí para um obreiro nosso, irmão, que está aniversariando hoje. Um obreiro aqui da nossa igreja, o Samuel Castro. É obreiro forte mesmo. Está aniversariando hoje. Nós queremos aqui, a igreja do Capão Redondo, compartilhar, né, a alegria com o nosso irmãozinho Samuel. Pastor é obreiro, é pregador, irmão. Tem 3 anos de idade e é uma bênção. Deus abençoe, 3 aninhos hoje.
Queremos parabenizar também toda a família e os demais irmãos que estão aniversariando. Manda aí, o pastor também está fazendo aniversário. A gente vai falar o seu nome aqui e vai orar. Eu quero, irmãos, agradecer aqui o feedback da irmã Ruth, falou que o sinal está bom. A irmã Marli falou também que o sinal está bom. Então vamos lá. Queridos irmãos, hoje a gente vai tratar um assunto aqui de aprendizado. Sexta-feira de aprendizado. Nós vamos aprender. E a gente sabe, irmãos, que o aprendizado, muitas vezes, ele dá umas batidas na gente, né? Tem gente que só aprende apanhando, não tem jeito, né, irmãos? Só tem que apanhar. Às vezes não é apanhar fisicamente, mas apanha de uma outra forma. Mas aí a gente acaba aprendendo, não é verdade? E para esse aprendizado, irmãos, hoje eu trouxe aqui o nosso irmão Caio. Glória a Deus. Irmão Caio é um jovem aqui da nossa igreja. Ele é líder de jovens aqui do nosso campo, do Capão Redondo. É obreiro aqui da igreja também. Está sempre conosco aqui. Jovem de oração, estudante de química, né? Estudante de química, qual universidade, cara? Faculdades Américas, que bênção, né? Estudante de química. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, irmãos, sobre essa faixa etária tão promissora do nosso país. Uma faixa etária, irmãos, que todo mundo quer conquistar ela. Todo mundo quer conquistar. O jovem vai na universidade, aí tem uma meia dúzia de endemoniado lá. Não quero generalizar aqui a classe de professores dessa nação, mas tem meia dúzia de incompetente endemoniado que, em vez de dar aula de química, dar aula de física, dar aula de matemática, dar aula de português, dar aula de conhecimentos gerais, quer colocar ideologia na cabeça dos nossos jovens para arrebatá-los não para a profissão que ele está estudando, mas para uma outra realidade, né? Então a gente todo mundo quer os jovens, todo mundo quer, mas eu quero dizer para você, jovem, que você que está ouvindo, você pastor, você pai que tem um jovem aí na sua casa, que tem um que quer muito mais o seu jovem, sabe quem é? Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse jovem que está aí na sua casa, Jesus quer ele. Esse adolescente que está na tua casa, Jesus quer ele. Esta vida que está aí na tua casa, Jesus quer. Glória a Deus. E esse Jesus, ele é tão maravilhoso que ele quer esse jovem, e tem promessa para esse jovem, né? Tem promessa. Então nós vamos começar aqui, irmãos. A gente está fazendo o nosso ensino com perguntas, né, com tipo painel, e o irmão Caio hoje, então, salve o povo aí, Caio. Saudar a todos aí com uma boa noite, pedir licença para adentrar o lar de vocês, aí a casa de vocês, que possa ser uma noite de aprendizado, como o pastor Edson falou, vamos crescer e caminhar junto aí, aprendendo e trocando um pouco de experiências, amém? Glória a Deus, tá aí, irmão, o homem já começou firme, né? Eita, glória a Deus. Caio, começando, irmãos, não tem nada combinado aqui, tá? Eu não falei nada que ia perguntar para ele, e também ele não falou nada. A única coisa que ele me passou foi uma pesquisa que ele colocou, tá? Então nós vamos, aqui é ao vivo, irmãos, é ao vivo mesmo, não é nada, ao vivo e dirigido pelo Espírito Santo. Por quê? Para que haja crescimento aí na tua igreja, você que é pastor que está nos ouvindo. Eu espero que todos os pastores aqui do nosso campo estejam nos ouvindo, porque é um momento de aprendizado da palavra. Toda sexta-feira nós temos a obrigação. Ah, pastor, eu sou voluntário. Mas aquele voluntário, para você aceitar o voluntariado, você também aceitou as exigências que é feita pela instituição. Então nós temos obrigação de estar ouvindo esse trabalho e estar participando dele, amém? Então eu já quero saudar você que está conosco. Em nome de Jesus, você é muito bem-vindo, pastor. Isso aí vai ajudar muito na sua igreja, na sua congregação. Você que é de outro ministério também que está conosco, vai ajudar na sua congregação, na sua igreja. E nós vamos lá. Caio, primeira pergunta. Caio, nessa faixa etária, eu fiz uma pesquisa aqui na nossa igreja. Nós temos os adolescentes, 11 ou 12 adolescentes, não que participa do conjunto de adolescentes, mas adolescente na faixa etária de adolescente. E quantos jovens nós temos aqui, aproximadamente, na igreja do Capão Redondo? Contando com os adolescentes ou só? Não, só a faixa etária a partir de 16 anos. 16 para cima? Isso. 16 para cima nós temos 10 jovens.
10? 10 jovens. E no campo do Capão Redondo? No campo a gente tinha aproximadamente 80 a 75 jovens. Tá. Ô Caio, eu vou... Em relação à pesquisa que nós temos em São Paulo, eu estava olhando hoje, nós temos aí, irmãos, aqui as pesquisas elas são um pouco atrasadas, né? Elas são um pouco atrasadas, não são tão atuais. Mas nós temos aí, irmãos, nessa faixa aí, aproximadamente 25% na cidade de São Paulo, nessa faixa etária de adolescente e de jovens. Caio, o que acontece que nós estamos fora dessa pesquisa? Porque aqui na igreja do Capão Redondo, na igreja propriamente dita aqui do Capão Redondo, na nossa sede, nós temos aproximadamente aí, frequentando entre congregados, criança também conta, viu, irmãos? Congregado, crianças e tudo, nós temos aí aproximadamente 200 pessoas. 200 pessoas. E nós não temos esse 25%. O que acontece, Caio? Bom, pastor, boa noite a todos. Vai muito de um ponto que eu sempre converso muito com meu pai, com meus amigos, eu falo, é a questão do jovem também entender o real motivo dele estar aqui na igreja. Então, assim, quando ele entende o real motivo dele ter uma paternidade, ele fazer parte de um corpo, ele se automotiva a estar aqui. Então é que nem o senhor leu em Salmo 119, tanto que eu ia ler isso também, mas já que o senhor leu, não vou nem precisar ler. Estamos conectados no Espírito. Glória. Então, assim, é o jovem entender a real parte do corpo que ele faz, que ele é uma parte ativa. É que nem o senhor falou, não é... E uma coisa que eu sempre falo também, que não só nas lives, mas a pessoa que está na igreja, a pessoa que está do outro lado do celular, não ser apenas um telespectador, mas realmente participante ativo daquilo que está fazendo. É você realmente vir aqui e prestar o seu culto, é você estar ativamente participando. Como eu participo de algo ativamente? Quando eu me sinto parte daquilo. Então, que nem, se eu vou fazer, como o senhor falou, sou voluntário no trabalho, como eu me motivo, como um chefe motiva o seu membreado, seu liderado a trabalhar? Quando ele explana um plano e torna o voluntário parte daquilo. Então, ele fazendo parte daquilo, ele sabe o que é o real motivo, que eles vão crescer junto, caminhar junto. Então, o jovem hoje em dia ele tem que entender o real motivo dele estar aqui dentro. Tem que entender que ele não vai para a igreja apenas para assistir um culto e voltar para casa. Não vai ser algo apenas momentâneo. Eu vou lá, vou perder 2 horas do meu tempo lá e vou embora. Não, ele tem que vir com o real motivo. Não, estou lá para adorar a Deus. Tá, a gente entende, mas o que tem para motivar esses jovens? Não falando de igreja, Sim. mas assim, o que motiva hoje, você como jovem, o que te motiva a vir para a igreja? Você, Caio, o que te motiva a vir para a igreja? Porque a partir do momento que a gente achar que a motivação é só fazer alguma coisa, está meio complicado. Mas o que te motiva você como jovem, representante de jovem, a vir para a igreja? O que motiva em mim, no meu coração, estar aqui todos os dias é realmente isso. É eu entender a paternidade que o Espírito Santo tem sobre mim. É eu entender que eu tenho um chamado, que o Espírito Santo ministra no meu coração, que eu não me contento com aquilo que eu já estou, mas que realmente eu falo, não, eu tenho que buscar mais, eu quero mais, eu tenho que almejar mais. Eu entender o real motivo do Espírito Santo ministrar no meu coração. Eu entender a minha posição. Então, a partir do momento que eu entendo, eu venho para a igreja pensando assim, não, eu não estou indo lá só para ir e pronto. Não, eu estou indo porque eu preciso, porque eu necessito. Porque é como eu sempre falo no Colossenses 1:27, que Cristo em vós é a esperança da glória. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não tenho nada de bom para dar para o mundo, mas o Espírito Santo no meu coração, Cristo em mim, isso sim é a esperança da glória na minha vida. Então, eu entender o real motivo, eu entender a paternidade que o Espírito Santo, que o Senhor tem sobre mim. A partir do momento que eu me movo em paternidade, que eu recebo essa paternidade, que eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendo o meu propósito de estar aqui, meu propósito de realmente estar aqui. Independente do que você falou, se você vou estar participando ativamente ou não. Eu tenho que vir porque eu sou filho. Eu faço parte do corpo. Eu tenho algo queimando em mim que eu não posso ficar em casa. Tá, mas aí, nesse caso, eu vou apertar o Caio aqui, tá, irmãos? Depois ele pode ter a liberdade também de me apertar. Nesse caso aí, Caio, você está falando para quem está nos ouvindo, Sim. Entre outros assuntos que a gente vai tratar, que o jovem não está vindo porque eles não reconhecem a paternidade. Sim. Aí no caso você está jogando uma responsabilidade em cima do jovem que está em casa, que ele não está vindo porque ele não reconhece a paternidade. O que você tem a dizer para eles?
tem esse ponto, é que você falou, muitas das vezes a gente aprende e muitas vezes não é agradável a gente tem que ouvir umas verdades também. Então eu penso que tem que ter isso mesmo, o jovem tem que ser, ele tem que ter esse autoconfronto, sabe? Eu pessoalmente sou muito assim, eu aprendo mais no confronto, quando me confrontam, aí eu aprendo mais. Porém, como você falou, não vou jogar toda a responsabilidade para eles, não é somente culpa de vocês, não é somente as pessoas, os jovens estão em casa, então a culpa é minha, não somente de vocês. Porém, tem essa questão da paternidade, mas é o fato do jovem perseverar em fé. E é algo que eu sempre, pastor, assim, eu falei isso com meu pai, tem muito, desde os meus 12, 13 anos eu sempre penso isso. E eu tenho essa linha de raciocínio, que é o que faz um jovem efetivo assim na igreja, o que faz um jovem crescer junto, é um discipulado. Eu sigo uma linha de raciocínio que eu penso que todo jovem, não só jovem, mas em toda a faixa etária da sua vida, você precisa de um discipulado. Não é exatamente um estudo como discipulado, mas de um acompanhamento, digamos assim, de uma comunhão. Tanto que o que eu mais tenho falado para os líderes de campo, para os jovens do campo é isso, a gente mover em comunhão, a gente mover em concordância, em estarmos juntos, porque você cresce quando você está junto, você gera uma comunhão, isso motiva o jovem. Quando ele vem, ele se sente abraçado, ele se sente parte de algo, quando ele cria uma comunhão, ele cria um laço com as pessoas, ele tem um acompanhamento, esse jovem começa a agregar, a crescer. Porém, aí tem um outro ponto, que é o que o senhor falou, o senhor usou o exemplo do voluntário, eu vou usar esse exemplo. Um exemplo meu da minha vida mesmo. Quando eu fui para o meu discipulador conversar com ele e falar, pastor, eu quero que o senhor me discipule, ele falou assim, beleza, eu posso discipular, mas o primeiro passo é você querer ser discipulado. Eu não posso impor algo sobre você, mas é você querer. É você reconhecer que você realmente precisa e ir atrás. Então, tem essa questão, sim, do jovem, ele reconhecer a paternidade que ele tem, sim, mas eu sigo a linha de raciocínio que eu também entendo que o jovem precisa ter um acompanhamento, dependente da faixa etária que ele está, não só. Na nossa realidade hoje, você acha que os nossos jovens estão sendo discipulados? E quem está discipulando? Quem na visão do jovem? Sim. Quem que ele quer que discipule ele? Sim, eu entro nessa outra questão. Eu divido ali agora em dois grupos. Que eu falei, para o jovem ou para qualquer pessoa ser discipulada, tem que querer ser discipulada. Não tem como impor um discipulado para a pessoa. Até porque o discipulado muitas vezes não é agradável. Muitas vezes não vai agradar a pessoa. Porque, como o senhor falou, muitas vezes a gente vai ter que bater, a gente vai ter que falar a verdade. E jovem não pode ser confrontado. Então, assim, eu divido em duas partes. Tem uma galera, voltando agora para cá, que sim, que quer ser discipulado, está sendo discipulado, está tendo um acompanhamento, e tem uma galera que não quer. Mas é que eu falei, eu não posso obrigar alguém a ser discipulado. A pessoa tem que reconhecer que ela precisa ser discipulada. Que a gente volta para Colossenses 1:27, que Cristo em vós é nossa glória. Então, eu sozinho eu não consigo. Agora, assim, quem o jovem quer que discipule ele? Na sua segunda pergunta. Pastor, eu, como jovem, eu sempre penso que a pessoa tem que discipular, tem que ter a mente, não a mente jovem, mas tem que ter a caminhada de vida como a minha. Muitas vezes não precisa ter minha faixa etária, mas precisa entender o que eu sinto, precisa entender o que eu falo, precisa falar da mesma forma que eu, precisa entender minhas experiências. Por exemplo, se eu sou jovem, tenho a cabeça que eu tenho, e eu coloco uma pessoa que tem uma outra cabeça, possa ser, sei lá, mais idônea, para me discipular, muitas vezes a gente vai mais entrar em conflito do que no discipulado, entendeu? Então eu penso assim, que muitas vezes não precisa ser um jovem da minha idade, mas tem que ser uma pessoa que tenha a mesma ideia aqui, assim, que siga, claro que assim, eu que vou seguir o exemplo dele, mas que ele também pense de uma forma, que a gente pense de formas parecidas. Caio, o que eu tenho observado como pastor, que muitas vezes, irmãos, essa parte do discipulado, muitos jovens ele tem sido discipulado na sua própria casa, né? Seus pais é o primeiro discipulador, quando os pais estão na igreja, é o primeiro discipulador. E o que nós vemos hoje, irmãos, no nosso resultado aqui, a experiência que nós temos, muitos jovens foram discipulados e foram até bem discipulados, foram bem ensinados, e hoje eles estão afastados. Jovens que pregavam, que cantavam, jovens que cuidavam de crianças, que cuidavam de adolescentes, que cuidavam até de senhoras, que hoje está nessa faixa entre até 30 anos, que foram discipulados pelos pais e hoje está em casa.
e não entraram nessa linha que tu falou, que seria um discipulado, trazia ele à igreja, ele ficaria, ele permaneceria. Então a gente, em parte, a gente não vê isso. Sim. O que foi, o que saiu do trilho? Sim. Qual vagão que saiu do trilho para que a gente não tenha esse pessoal conosco? Exato, pastor. Aí, ó, eu falo de um assunto que eu estava esses dias orando e isso é muito forte no meu coração, que é o jovem vir para a igreja, que eu falei, com objetivo. Só que a partir do momento que eu tenho um discipulado e começo a colocar um discipulado ou um discipulador ou algo que ele me falou acima daquilo que a Bíblia trata, eu começo a adorar, digamos, aquilo que eu aprendi e não adorar o Evangelho. Então, muitas das vezes, teve jovens que aprenderam, que cresceram e aprenderam. Só que aquilo que eles aprenderam, eles não só aprenderam, mas começaram a defender aquilo. Não que seja errado, amém? Sim, realmente, se você acredita em algo, você tem que defender. Só que começaram a mais defender aquilo que eles pensavam que era verdade do que viver o Evangelho. E aí você começa a ver uma desconstrução daquilo que está mudando, digamos assim, se atualizando, você começa a se autoconfrontar. Então aqui você pensa assim, eu passei 12, 13, 14, 15 anos da minha vida aprendendo que, sei lá, 1 mais 1 é 2. A partir do momento que eu vejo que 1 mais 1 não é 2, aquilo que fala, não, então pera, então não vale a pena. Então, pegando nesse ponto aí, Caio, eu tenho experiência aqui, eu estava lembrando hoje, porque, irmãos, isso que o irmão Caio falou é uma realidade, né? É uma realidade nua e crua, porque a gente não tem que crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo, e nós passamos muitas vezes, irmãos, muito tempo da nossa vida, parece que numa religiosidade, né? Apenas numa religiosidade. E quando nós lemos, irmãos, as cartas de Paulo, os ensinos de Paulo, principalmente ali aos Romanos, onde, irmãos, quem salva é Cristo. Ninguém vai ser salvo por obras, é Cristo que salva. Eu lembro uma época, Caio, depois eu quero que você comente o que isso afetou e o que isso fez com que alguns se afastassem. Eu lembro uma vez, irmãos, eu estava aqui num culto de ensino de segunda-feira, e eu tinha o costume de sair de casa, às vezes calor, eu colocava a gravata no bolso do paletó e vinha para a igreja. E quando eu cheguei aqui na igreja, nessa segunda-feira, que eu bati a mão no bolso do paletó, a gravata não estava. Irmãos, eu fui para dentro da secretaria, eu não entrei dentro da igreja, não entrei na igreja, porque eu falei assim, vai ser um escândalo para os irmãos, o pastor não está com a gravata no culto. Aí nós temos aqui, irmãos, na época, o pastor Elias, ele era líder diaconal aqui da nossa igreja. Aí o pastor Elias viu a minha situação, ele veio, o que está acontecendo, pastor? Eu falei, rapaz, eu esqueci a gravata. Não, pastor, peraí, arrancou a gravata dele, deu para ele, não sei se ele lembra disso. Ele arrancou a gravata dele, deu para mim, falou, pode ter que eu vou me virar aqui e arrumo outra. Eu não sei, irmão, o que aconteceu com Elias, apareceu com outra gravata também, e entramos, aí eu entrei dentro da igreja, né, agora eu estou bem, agora eu estou alinhado. Como se assim, agora você tivesse uma permissão. Isso, agora eu tenho uma legitimidade para estar aqui, né? E os nossos jovens, eles espelhavam na gente, eles espelhavam no pastor, eu quero ser igual ao meu pastor, eu quero estar alinhadinho, eu quero estar assim e tal. E nós vemos, irmãos, que com o tempo, nada disso, irmãos, agrada a Deus como um coração quebrantado. Aleluia. Tudo isso aí, irmãos, são costumes, bons costumes, claro, não podemos falar o contrário, são bons costumes, mas que no passado, quando isso aí, irmãos, foi se perdendo, que o costume ele perece com o uso, que isso foi se perdendo, eu vi muitos jovens falando assim, eu não concordo com isso, eu não concordo no culto de jovem, olha como é que eu estou hoje, irmãos, misericórdia, se fosse há 20 anos atrás, se eu estivesse fazendo uma live aqui, tinha muita gente que já tinha saído, o pastor está desviado, está sem, né? Caio, o que isso afetou nos jovens? Que tipo de decepção que trouxe? Porque hoje nós temos jovens distanciados por causa dos costumes que mudaram, né? O que isso trouxe? Bom, pastor, eu entro na questão que eu falei para o senhor. Eu entendo um pouco o que passa na cabeça desses jovens, porque é que eu falei assim, se eu passei a vida inteira aprendendo que 1 mais 1 é 2, se depois que eu tiver 25 anos e aprender de 1 mais 1 é 3, eu vou ficar tipo, mas por que? Se eu aprendi a vida inteira? Só que assim, eu tenho que entender
que, é que o senhor falou, é dogmas, é um uso e um costume, são coisas que vão se alterando na época. É que o senhor falou, se a gente pegar uns 50, 60 anos atrás, se uma pessoa saísse sem chapéu na rua, era meu Deus. Um homem sair sem chapéu era meu Deus. Não, está em pecado. Hoje em dia não, hoje em dia se a gente sair com chapéu é estranho. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que, é que o pastor falou, independente de uso e costume, o que o Senhor quer é seu coração. Ele quer o seu coração, entendeu? Independente se você vai estar com uma gravata ou não, porque ele falou, uma gravata não prova ou não a sua espiritualidade. O quão de experiência, o quão de profundidade que você tem no Evangelho. O que prova é realmente seu coração. Sim, mas que conflito, você como jovem, que conflito que isso trouxe no jovem a fim, né, que levou até a se afastar da igreja. A gente perder essa faixa etária, que hoje nós estamos com 10% de jovens aqui na nossa igreja, isso é inadmissível. Se a gente tem uma população no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, de 25% de jovens, então a gente está com 10%, tem alguma falha. E a falha não é só do jovem. Sim. A falha, ela se estende a todos nós, como pais, como pastores, como líderes, como colaboradores, né? Como influenciadores, também vem para cima da gente isso. Sim, assim, pastor, o confronto que trouxe no jovem foi o seguinte, sei lá, 6 meses atrás eu não podia vir para a igreja dessa forma, e agora eu posso? E aí começou a falar assim, mas eu tô aqui, tô desse jeito, mas fulano tá lá, um exemplo, tá em cima do púlpito cantando, e aí? Só que assim, eu falei pro senhor, esse jovem ele começou a ser conflitado, por quê? Porque ele começou a defender tanto aquilo que ele aprendeu. Eu falo uma frase que um dia eu vi o pastor Marcelo Cerqueira falando, que assim, a gente passou tanto tempo aprendendo a defender a nossa fé, que quando a gente vai realmente propagar a fé, a gente se sente incomodado. Então a gente passou anos e anos, o jovem passou 2, 3, 4, 5, 6 anos aprendendo a defender aquilo que ele aprendia, que hoje você pode ver que não só isso, uma questão, hoje em dia você não vê muito a liberdade de jovem evangelizar. É um outro ponto. Por quê? Porque o jovem ele aprendeu tanto tempo se defendendo, que hoje para ele falar é difícil. Porque ele só falava quando ele era confrontado. Ele falava assim, você é da igreja, então você não pode fazer tal coisa. Ele falava, não, mas é isso, isso, isso. Hoje em dia, para ele chegar e falar que Jesus te ama, ele se sente mal, é difícil, ele tem vergonha. Por quê? Porque ele aprendeu tanto tempo, passou tanto tempo tendo que defender aquilo que acreditava, que para hoje falar, para ele é algo surreal. E é esse exemplo. Ele passou tanto tempo aprendendo aquilo que, cara, assim, eu entendo que, pastor, que o jovem, eu falo assim por mim, agora eu falo um pouco Caio jovem. Eu entendo que a gente cresceu tanto sobre uma lei, digamos assim, que você não pode. Era tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer, se você, sei lá, 1 ano, você vai ficar em disciplina, você vai ser excluído. E a gente cresceu tanto com aquilo, não pode. Então você não fazia porque você por não poder, você ficava com medo daquilo. Então, um exemplo que meu pai fala muito, meu pai fala, hoje você tem liberdade de jogar bola. Na minha época, o tanto de vezes que eu já fiquei em disciplina que eu joguei bola. E ele fala, ele não jogava por medo. E que nem quando você chega e o jovem você que nem vem para um culto, você pensa 1 mês, você não pode. E no outro mês você está podendo jogar, não está acontecendo nada. Você falou, E aí começa, aí eu vou apertar um pouco mais. Que aí começa o tanto que o senhor falou, que os jovens falam assim, mas eu não cresci aprendendo isso. Só que aí indo para um outro lado, mas o jovem, que nem, se a gente for pegar o que a sua geração deixou para a minha, é um legado de adoração, de oração e de perseverança. E nós crescemos baseado nisso. E por que nós não fazemos isso hoje em dia? Se a gente já cresceu aprendendo isso. Agora que nem, quando eu cresço com dogma e eu deixo esse dogma, é errado. Mas eu continuar em perseverar em oração como uma outra geração continua perseverando em oração, é certo, sabe? Porque existe essa tese, e tanto que a gente ouviu muito isso aqui, o pastor sabe. Eu não aceito isso porque eu não aprendi desse jeito. Porque não foi isso que meu pai e minha mãe me ensinou. Mas que nem seu pai e sua mãe deixam um legado de oração, de perseverança. É o que eu sempre falo, a gente tem uma geração, a geração anterior à minha, a geração do senhor, eu falo que vocês abriram um caminho. A minha geração ela tem que asfaltar a rua para a próxima geração vir passando com os carros. Então é questão de legado, é uma geração de legado. Então a sua geração deixou um legado de perseverança, de oração, de intimidade, de busca. E a minha geração se apegou tanto a dogmas que hoje em dia, um exemplo, eu vim sem gravata para a igreja, é errado. Mas eu não tenho uma vida de adoração no secreto, é o correto. É um ponto que assim, eu numa chamada com alguns outros amigos meus, líderes também, a gente estava conversando sobre isso. É uma geração que, infelizmente, o pastor Wallace usou uma frase que eu guardei muito no meu coração. É uma geração que tem a Bíblia na mão e o pecado no coração.
Porque é uma geração que, se você for perguntar, eles sabem a Bíblia. Eles sabem aí chegou no ponto que o jovem sabe até defender o pecado dele baseado na Bíblia. Caio, baseado nisso, Pode falar, pastor, senão eu vou... olha, veja bem, irmãos, é muito interessante isso. Qual a diferença hoje entre o testemunho do jovem cristão lá fora com o nosso, da nossa época? Porque na nossa época, irmãos, muitos de nós, é que nem o Caio falou aqui na fala dele no começo, que a gente tinha medo de falar, a gente só defendia. Então qual que é hoje a diferença? É mais fácil de observar hoje um jovem cristão lá fora do que antigamente? Pastor, depende. Se você olhar para o físico, para a postura da pessoa, pelo aquilo que ela veste, possa ser que seja mais difícil. Mas se você for observar a pessoa como caráter, é mais fácil. Muito bem. E aí tem um ponto, que é exatamente aí que eu quero chegar, que é você não olhar fisicamente para pessoas, apenas com o olho. Porque muitas das vezes a pessoa que usa terno e gravata não tem a mesma intimidade que a pessoa que, sei lá, usa tênis, chinelo, sabe? Porque você não olhar uma capa. Não, um exemplo, eu vi até uma piada esses dias. Estava entrando no trabalho, e uma chefe falou assim para a menina que estava atrás de mim: não, põe a máscara. Aí ela estava sem a máscara. Aí ela fez assim, ela falou: não, essa não, a outra. E eu até dei risada, depois eu levei isso para mim. Porque a gente estava tão acostumado a chegar aqui, não só na igreja, mas quando eu ponho um terno e uma gravata, agora sim, estou dando exemplo. Agora que eu coloquei, digamos assim, agora que eu virei um Power Ranger, que eu coloquei minha armadura, sou crente. E muitas das vezes depois você tirava aquilo, cara, você não era. E muitas das vezes um terno e uma gravata não prova o tanto de intimidade e profundidade espiritual que você tem, sabe? Algo que o meu discipulador sempre fala pra mim, ele fala: Caio, o que você fala em cima do público só revela quem você é no secreto. Sim. O púlpito, o palco, onde quer que você esteja, é só um reflexo daquilo que você vive no secreto. E o pastor Marcelo Sequeira, ele fala muito que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Exatamente. Então, tem como enganar. Exato. Se você não tiver uma espiritualidade, se você não tiver uma vida íntima com Deus, não é um terno, uma gravata, algo que vai mudar, sabe, que vai fazer isso. Irmãos, em síntese, aqui nessa primeira parte, a gente está aqui no versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Glória a Deus. Irmãos, depois do louvor, nós vamos louvar o Senhor agora com o nosso grupo de louvor. Depois do louvor, irmãos, o Caio vai responder. Ele fez uma enquete aqui, uma pergunta, e isso aí me intrigou um pouco, e a gente vai debater um pouco em cima dessa enquete que ele fez. Amém? Vamos louvar o Senhor então? Vai compartilhando, irmãos, compartilha aí. Tá ficando bom. Pode mandar pergunta também, viu? Pode mandar pergunta pro Caio aqui, pro pastor Edson também, a gente vai responder. Pode mandar sua pergunta. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. E uma indagação que às vezes a gente faz mediante a esse assunto que está sendo tratado é que, pastor, antigamente a gente falava que nada podia, né? Tudo era pecado, não era isso? E hoje a gente fala, parece que é mais liberal, né? E antes tinha mais jovens e hoje não tem. Então a gente fica assim, o que aconteceu? Porque antes a gente queria fazer, não podia porque era pecado. Hoje o conceito foi mudado. E aí parece que tem menos jovens hoje do que antes. Depois eles vão falar sobre isso. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Se derrame aos teus pés.
Glória a Deus. Irmãos, manda a sua pergunta. Manda a sua pergunta. A Maria Cristina vai filtrar aqui as perguntas. Depois ela vai ler aqui as perguntas, ver nos grupos aí da igreja, no Face, pelo Face também, pelo Instagram. Se tiver alguma pergunta, vai filtrando e a Maria Cristina vai fazer essa pergunta. Se for direcionada ao pastor, eu respondo. Se for direcionada ao Caio, ele responde. E se for no âmbito geral, o Caio responde. Glória a Deus. Caio, a sua enquete. Vamos lá. Fala aí. A gente abriu uma enquete ontem, na verdade, no Instagram, tanto do Metanoia quanto no meu privado e no da ATSA Brasil, Capão Redondo, tá? E quero agradecer a Júlia, que me ajudou com essa pesquisa, filtrou ela certinho, então, obrigado. E aí a pergunta foi o seguinte, a gente fez uma pergunta e colocou 4 alternativas. Foi o seguinte: qual é o seu maior empecilho, você jovem, para não permanecer ou ir à igreja, para você não ter uma vida contínua de congregar? E aí a gente colocou 4 alternativas. A primeira foi: a galera, ou seja, o grupo da igreja, não tenho não me sinto enturmado com o grupo de jovens da igreja. A 2, o AB, não concordo com as regras ou dogmas da igreja, como a gente já tinha comentado. 3, me deslocar, ou seja, a parte da logística eu congrego uma igreja muito longe, eu tenho dificuldade de ir para a igreja. E a 4, não tenho fé ou forças para isso. E aí a gente teve um total de... a galera, no caso, eu não me senti enturmado, teve 5 votos. Eu não concordar com regras e dogmas da igreja teve 14 votos, o que me surpreendeu um pouco. Me deslocar até a igreja teve apenas 3 votos. E não tenho fé ou força para isso teve 7 votos. Sendo que essa 4ª alternativa foi a alternativa mais votada pelas pessoas daqui da igreja, pastor, pelos jovens daqui da igreja. E aí isso me surpreendeu um pouco também. Vamos discutir uma por uma. A primeira, qual que é a primeira alternativa? Não me senti enturmado com os jovens da igreja. Não se sentir enturmado com os jovens da igreja. Eu vou mais além. Eu acharia que essa pergunta deveria ser também com o pastor. Não me sinto enturmado com a igreja, no geral. Né? Com o pastor. Porque, irmão, respondendo a sua pergunta, a sua questão, Caio, você como jovem, o que nós, pastores, dirigente de igreja, líder de jovem, irmãs mais experientes, porque Paulo ensina que as mulheres mais experientes, né, incentive as mais novas. O que o jovem espera da igreja? Baseado nessa primeira pergunta, não me sinto enturmado. O que ele espera para que ele possa se enturmar? Porque a gente vê, quem estuda aqui, quando ele muda de escola, ele fica retraído para ir para a escola. Se a pessoa tivesse lá na escola, tiver alguém que abrace, que alguém que compactua com as ideias dele, ou faça envolvê-lo no meio da comunidade, ele vai se enturmar mais rapidamente, né? Então, o que o jovem espera hoje da igreja? A primeira pergunta para quem respondeu isso: o que ele espera do pastor, né? E aonde você, como líder de campo, aonde que nós pastores, pode generalizar, porque os pastores estão ouvindo e falam, mas eu não sou assim. A gente está generalizando, né? É claro que tem igrejas, a gente não vai citar aqui nomes de forma alguma, tem igrejas que o nosso jovem está melhor, que o número de jovens tem aí mais de 10% da igreja. Nós temos igreja nessa situação, e também temos igreja que nem jovem tem. Exato. É uma calamidade. Então, o que pode se esperar? O que o jovem espera? Vai um jovem na igreja, ele está desviado, ou ele entrou pela primeira vez? O que ele espera do pastor e da liderança? Primeiro, assim, eu acho que não só como jovem, mas como pessoa, você espera primeiro um caráter, algo transparente, que transmita a transparência. É o que o senhor já falou em algumas reuniões que a gente teve aqui, não só de jovem. É você mostrar que ali a igreja é transparente, que o corpo é transparente, que o que acontece ali não tem nada... Como faz isso? Pastor, eu falo que assim, é você ter uma boa organização, o jovem chegar na igreja, a pessoa... Vou até generalizar um pouco mais, mas o irmão, a pessoa que entrou na igreja a primeira vez, ela vê que ali tem uma organização, que não é bagunçado. A partir do momento que você entra no ambiente, você vê que é organizado, que cada um tem uma função certinha, que todo mundo segue aquilo que é estipulado, você vê que ali tem uma organização e tem uma transparência. Porque quando você chega num lugar e vê que é tudo jogado, você fala, cara, isso aí tá estranho, então não tem ninguém que mande, tá? Aqui é tipo a casa da mãe Joana, não tem uma transparência.
Então, primeiro o jovem, a pessoa, aí eu não vou nem só jovem, mas a pessoa que chega numa igreja, que ela vai visitar a primeira vez, que ela foi convidada por um amigo que vai na igreja, a primeira coisa que ele espera é transparência. Ele vê que aquilo é transparente, não tem nada ali escondido, não é só visualmente que é bom, mas por trás é tudo bagunçado. Segundo, se sentir amado, sentir parte de algo, é que nem eu falei. O jovem, ele entra numa igreja, ele quer ter uma relação de contatos com o pastor, sem que ele precise passar por, sei lá, 4 ou 5 pessoas. E assim, eu tenho que passar com o regente falar com o líder falar com o obreiro, para o obreiro chegar no pastor. Não, eu quero sentar, fazer isso que eu estou fazendo, sentar e conversar com o pastor como se o pastor fosse um amigo. Eu quero ter essa comunhão com ele, até porque isso gera experiência, isso gera no jovem essa vontade de congregar, de estar aqui. Porque ele sabe que ele tem liberdade de chegar, no exemplo, no senhor e falar o que pensa. Falar, pastor, eu preciso conversar com você porque eu estou pensando isso. Eu quero que o senhor me ajude. E é essa liberdade, entendeu? Então, o jovem, não só do pastor, mas um exemplo, que a gente falou do líder, das irmãs mais experientes, ter esse contato, sabe? A irmã chegar no jovem, o obreiro chega no jovem e pergunta, jovem, está tudo bem? Você está passando por alguma coisa? Porque muitos jovens, o pastor sabe disso, muitos jovens são muito retraídos. Então, às vezes, eles estão sofrendo, mas eles não falam. Eles ficam quietos no canto dele. Então, não custa você perder 3, 4, 5 minutos do seu dia e falar, jovem, tudo bem com você? Está passando de alguma ajuda? Está precisando de algo? É você trazer o jovem, fazer o jovem se sentir acolhido, sabe? Não que ele venha no culto, sente no banco e ir embora, sabe? Tá, de 0 a 10, Sim. Na sua liderança de campo, que nota isso aí, na média, claro que é média. Tem lugar que é 10, tem lugar que é 0, tem lugar que é 5. Mas na média, que nota você atribui ao trabalho pastoral com os jovens? Pastoral com jovens, 6. Até que tá, você é benevolente, né? Que bênção, maravilha. Então, viu, jovem? Eu entendo a necessidade. Repete a primeira pergunta. Não vou à igreja porque não me sinto parte ativa, não me sinto enturmado. Isso, não me sinto enturmado. Jovem, eu quero dizer para você que nós estamos aqui passando por um momento difícil. Um momento difícil onde Satanás, ele quer minimizar, ele quer até acabar com a igreja. E ele, atingindo a juventude, ele atinge a base da igreja. Você é a base da igreja. Então eu quero falar para você, conte comigo. Conte com esse pastor que aqui está. Conte com o grupo de pastores. Nós vamos sim. Tem que mudar, nós temos que mudar. O pastor tem que mudar também. A gente não pode, nós pastores, impor uma coisa de 50 anos atrás. Né? Tem pastor aí que ele quer ser paparicado. Né? Tem pastor que quer ser paparicado. Quer demonstrar autoridade. Né? Irmãos, tem uma frase da eterna, né, rainha da Inglaterra, onde ela fala: se você fala que é porque você não é. Ah, mas eu que sou pastor aqui. Você, meu filho, pode chegar aqui na sexta-feira, falar, pastor, está aqui a chave da igreja, porque eu não sou mais pastor. A partir do momento que eu tenho que falar que eu sou, eu já perdi a autoridade, já perdi. Então, se o dia que eu precisar falar aqui no Capão Redondo que eu que sou pastor, eu que mando, irmãos, eu pego a chave da igreja e entrego para o meu líder, porque eu já não sou mais. Então, a partir do momento que eu tenho que falar que sou, eu não sou. Então, jovem, a gente precisa de você, e você é parte integrante da igreja. É parte integrante da igreja. Vamos para a segunda. Qual foi a segunda, cara? Que a gente já debateu há um tempo atrás. Não concordar com as regras ou dogmas da igreja. Eita, essa daí é boa, hein? Irmãos, a Cris, ela bateu de quina nessa daí, viu? Ela já engloba dela. Ela já bateu forte, porque a Cris, irmãos, é uma geração depois da minha, né? Quando eu era jovem, a Cris era adolescente. Aí depois eu fui para... Eu comecei adolescente, ela era criança. Depois eu jovem, ela era adolescente. Eu adulto, ela jovem. Então ela passou também, como eu passei, por todas essas transformações, por todas essas mudanças. E os irmãos viram na fala dela, nós tivemos uma época aqui, que o nosso grupo de jovens aqui no Capão Redondo, irmãos, ele tinha aproximadamente 90 jovens. Foi na gestão do pastor Antônio Linares, a primeira gestão do pastor Antônio Linares. Claro que a gente tem outros fatores, né, que implicam nisso. A gente tinha, aqui no Capão Redondo, tinha 4 igrejas. Sim.
Tinha a igreja católica, tinha a igreja adventista, tinha a congregação cristã no Brasil e a igreja batista. Sim. Hoje, irmão, Tem 4 em cada rua, né? 4 em cada rua. Tem esse fator também, né? Mas aí a Cris posicionou, ela bateu já, praticamente ela respondeu, né? Mas o Caio vai, como jovem, ele vai responder. Não concorda com a doutrina, com os dogmas da igreja. Mas assim, eu gostaria que o jovem fosse, pastor, eu não concordo com isso. Com o que não fosse concorda? Específico, né? Fosse específico. Com a doutrina, o que pode, o que não pode, com o sistema, com a liturgia de culto, porque, irmãos, Caio, eu falo para minha esposa que eu já estou um velho, né? Ela fica brava comigo. Eu já estou com 56 anos, jovem é vocês, eu já estou descendo a ladeira, né? Ela fica brava, não, você não está velho não. Eu falo, eu não sei não, eu acho que eu estou. Né? Mas veja bem, Caio, tem liturgias por aí que cansa até eu. Cansa. Até eu fico cansado. Sabe aquele culto mecanizado? Agora é você, agora é você, agora é você, agora é você, e agora é você, agora é você. Ô irmão, aquele culto pra que isso? Nem um pastor para dirigir, né? Ele pode chamar criança e se eu chamar o Rian para dirigir um culto desse, ele dirige. Eu falo, Rian, é o Jordan, depois a Cris, depois o... irmão, agora é você. Não, agora é você. Irmãos, eu aprendi com o meu pastor presidente, o pastor Galdino Júnior. O pastor Galdino Júnior, uma vez em Santo Amaro, ele falou assim, o meu sonho é não precisar falar nada, é o povo saber a hora que tem que atuar. Esse é o meu sonho também, meu pastor. Esse é o meu sonho. Porque tem lugar que cansa. Aí o pastor agora é o Caio, aí ele faz uma pregação. Não, depois que o Caio sai, agora é a Hillary, ele vai e faz uma outra pregação. Aí o culto foi embora. Aí cansa, ele cansa o jovem. Então eu queria que o jovem falasse se é isso, ou se é alguma outra coisa, porque como a Maria Cristina falou, antigamente a irmã não podia nada. Ô irmão, se a gente namorasse com uma menina, se a gente estivesse andando com ela de mão dada, ou ela estivesse com a gente dentro do carro, era 6 meses de disciplina, sem ela sem conversa. Era sem estar disciplinado. Né? Nós temos aqui um campeão aqui de disciplina de bola, o Andinho ia o Andinho todo domingo ele ia para a secretaria, né? Todo domingo ele ia para a secretaria porque via ele jogando bola na quadra. Então eu não entendi, assim eu respeito, mas eu gostaria que você fosse mais específico. Mas, Caio, explana essa aí. Vou contar um fato engraçado que o senhor falou sobre isso, e até a história do meu pai já contou isso para mim, minha tia sabe essa história. A época tinha essa questão da secretaria. Na época, meu pai era jovem, você ia para o conselho, né? Você ia para o conselho, que era uma reunião, e aí eles decidiam se você ia disciplina ou não. Ia para o julgamento. Isso, julgamento. E aí teve um dia que meu pai estava na porta de casa, onde minhas tias moram hoje, e estava ele e minha tia Ivani. E eles estavam abraçados, né? Tipo, conversando como irmãos, né? Abraçados. E a irmã da igreja passou e chegou na igreja e falou: não, o Luiz está agarrado com a jovem lá embaixo. Eis que te digo, você estava agarrado. Aí chegou aqui na igreja, todo mundo sendo meu pai já para disciplina. Aí o pai chegou, não, é minha irmã e tal. Então, tipo assim, criou toda uma situação só por um fato que o irmão passou, olhou assim, nada a ver, sabe? Mas a igreja falou, se fosse algo que fosse conversado, assim, que fosse... não fosse tão julgado, digamos assim, não ia ter esse desconforto, sabe? E aí, que nem eu falo, pastor, vamos entrar agora nesse dogmas. Eu vejo da seguinte forma, que a minha tia foi muito feliz na fala, que ela falou que realmente, se para pensar na época que o senhor era jovem, tinha 90, 100... 120 jovens aí, acho que o congresso de jovens dos anos de 50 anos atrás, que foi no mesmo lugar, Ibirapuera, teve mais de 15 mil jovens lá, então realmente tem isso. Porém, eu volto naquela questão do começo, que assim, eu acho que o jovem ele se apegou tanto a não poder fazer algo, que ele esqueceu do evangelho, sabe? Para ele, era apenas um livro de regras. Se eu não fizer nada disso, eu sou crente. Então, eu não posso fazer isso, tenho que me afastar disso. Se eu não fizer isso... Salvo pelas obras. Exato, salvo pelas obras. Então, a partir do momento que você vê que isso começa a ser desconstruído, você pensa assim, cara, agora o que eu vou fazer para provar que eu sou crente? O que eu vou fazer para realmente falar assim, não, eu tenho uma vida de intimidade? E aí que eu trago de volta para o que eu falei, que não tem a ver com dogmas assim só, não é um livro de regras. O que prova a sua intimidade com Deus é o seu espiritual. O que prova o quão próximo você está de Deus é o seu secreto. Não, independente se você
pode ou não fazer algo, e aí a gente volta para a Bíblia, que fala, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Que certeza que tem uma pergunta ali sobre isso? Tá, mas assim, essa resposta que você está dando, Sim. você está refutando a opinião, não concordando com essa opinião aí no caso. Sim, mas assim, explanando o que eles pensam, Sim. tá, eu vou... Porque aí está refutando isso. Exato. Né? Agora, por que será o que... Porque assim, sinceramente... É muito interessante isso, foi bacana tal, mas eu, sinceramente, eu tô, assim, surpreso. Né? Assim, pastor, eu acho que essa questão de dogmas não tem muito a ver com a liturgia, eu acho que é a questão de uso e costumes mesmo. Eu acho que o jovem, pelo menos a visão que eu tenho, é a questão de uso e costume mesmo, não é nem questão de liturgia. Eu creio que a questão de liturgia do jovem, para ele, como o Cristo falou, quanto mais ativo for, melhor. Não só para o jovem, mas gera um culto mais participativo, não gera um culto maçante. Mas eu creio que o jovem, nessa pergunta, ele respondeu uma questão mais de uso e costumes mesmo. Então, assim, aí me traz outra preocupação, Caio. Aqui, a gente, como é um culto de ensino, a gente está ensinando, a gente está aprendendo. É preocupante, porque nós temos que falar uma língua só. Sim. Será que está sendo falado uma coisa aqui e ali está sendo falado outra? Exato. Porque a resposta é preocupante. Sim. Né? Porque hoje, irmãos, a gente deixa o jovem, o que a gente ensina, irmãos, é que pecado é pecado. Exato. O jovem não pode pecar. O jovem tem que se abster do sexo antes do casamento, isso é pecado, A lascívia é pecado, a mentira é pecado, o roubo é pecado, né? A blasfêmia é pecado. Eu quero dizer para você que a falta de oração é pecado. Pecado. A falta de leitura e meditação na palavra é pecado. A falta de respeito com os pais é pecado. A falta de respeito com o irmão, com a irmã, você que é um jovem ou um adolescente, a falta de respeito com a criança é pecado mortal, porque você tá acabando com a vida da criança. E você sabe do que eu estou falando. Então a falta de respeito para com os menores é pecado. A igreja sempre vai falar que isso é pecado. Né? A igreja sempre vai falar que isso é pecado. Então isso aí a gente tem que pregar contra o pecado, a gente vai pregar contra o pecado. Exato. O exagero, as roupas indecentes é pecado. É pecado. Você está mostrando aí todos os seus traços físicos, né? E você está esticando no sexo oposto um desejo. E a sensualidade em si é pecado. A igreja vai pregar isso. Porque se a gente sair disso aí, irmãos, aí a gente pode parar. Está sendo a Bíblia. Né? Agora, o costume e uso de costume é porque antigamente o Caio falou. Né? O Caio falou que antigamente, jogar uma bola, brincar com uma bola é pecado? Não vejo pecado nenhum nisso. Né? A menina se arrumar, o menino se arrumar, ficar bonitinho, perfumadinho, né? Colocar um adorno assim, não extravagante, não tem nada demais. Então, só se a gente está vendo as respostas, a gente está vendo que em um lugar se prega uma coisa e outro lugar se prega outra. Então, o que eu aconselho aos nossos líderes que estão conosco hoje, nossos pastores, vamos pregar o que realmente é pecado, não o que a gente acha que é pecado. Porque tem coisa, irmão, que eu acho que é pecado. Né? Tem coisas, irmãos, que eu não faço. Tem coisas que eu não faço, mas que não é pecado. Porque você não tem o costume de fazer. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem simples. Ninguém, irmãos, nunca me viu usando uma bermuda na rua. Sim. É pecado? Se é pecado usar bermuda, Caio? Não é pecado. Por que eu não uso? Porque eu não me sinto bem. Ontem a minha esposa e a minha filha falou, vamos até ali comigo. Eu falei, deixa eu colocar uma calça. Não, vamos assim mesmo. Eu falei, olha, eu não vou. Aí elas me convenceram a
aí, eu estava com a bermuda, eu falei, ó, se eu encontrar alguém aqui, eu bato vocês, eu pego vocês. Por quê, irmãos? Um testemunho meu. É algo que você não se sente bem. Eu não me sinto bem. Mas não quer dizer que é pecado. Mas eu não vou falar que é pecado. Agora eu vou pregar aqui na igreja que isso é pecado? Não, eu estou errando. Eu tenho que porque muitas vezes, irmãos, a gente prega alguma coisa que é pecado e as crianças nossas estão sendo violentadas pelos mais velhos. Entendeu? Estão sendo violentadas porque a gente não prega que pedofilia é pecado. A gente não prega que lascívia é pecado. A gente não prega que agressão é pecado. Que Agressão é pecado. Feminicídio. Né? A gente não prega que a agressão, muito bem colocado, Caio, que a agressão é pecado, né? Que o espancamento dentro de casa é pecado, que a gritaria é pecado. A gente não prega, irmãos, que a mentira é pecado, que o comprar e não pagar é pecado, do que é o sair da igreja. Às vezes, irmão, tem pessoas que ele está devendo para o crente da igreja, para o irmão da igreja, irmão Caio. Aí ele começa a colocar problema na igreja. Exato. Mas por quê? Ele quer ir embora porque ele está devendo para o irmão. Sim. E ele não quer ver o irmão. Isso é pecado, rapaz. Para onde você for, irmão? Ô irmão, para onde você for, o pecado ficou lá. É pecado. Exatamente, pastor. É o caráter, é pecado. É uma coisa que eu uso uma frase que realmente eu ouvi um dia. É o pastor Marcelo Cerqueira, pastor que eu gosto muito de conversar com ele, que eu sempre apanho muito conversando com ele. Mas ele fala assim, a geração de hoje em dia, a geração que vê a sociedade hoje em dia, para eles tudo é demônio, sabe? Eles demonizam muitas coisas, endeusam muitas coisas também. Então é que o senhor falou, não é uma bermuda que é pecado. Então, mas assim, eu coloquei tanta fé que não usar bermuda era algo de Deus, que hoje eu usar bermuda é algo do pecado. Mas não quer dizer que eu usar uma ou não usar outra é pecado. Mas é por causa que as pessoas aprenderam tanto nisso que o dogma, não seguir os dogmas é pecado, que é que o senhor falou, pregar que adultério é pecado, que fornicação é pecado, as pessoas esqueceram. E ele falou isso pra mim um dia que eu levo isso pra minha vida inteira. As pessoas falam, cara, Caio, mas as pessoas falam muito que o jovem hoje em dia está trazendo muito para dentro da igreja. Ele falou, não, o mundo entrou dentro da igreja quando você começou a mentir, você começou a não ser íntegro, você não começou a professar aquilo, você não começou a ter um caráter íntegro. Porque o cristão, além de tudo, ele é um ser sociável, ele é um ser que faz parte da sociedade. Então, de qualquer coisa, ele tem que ter um caráter aprovado. Tanto que em Salmos ele fala, mãos limpas e corações puros. Então é justamente isso, é você realmente ser uma vida íntegra, um caráter íntegro. Então eu ouço muito isso. Mas o jovem de hoje em dia ele está acostumado a trazer o mundo para a igreja. Cara, mas o mundo já entrou na igreja quando você começou a mentir, roubar, a fornicar, adulterar. Isso já existe há muito tempo. Não é uma calça, uma bermuda que está trazendo um pecado para a igreja. Interessante, cara, que fala os jovens estão com... Mas a gente está sentindo falta de jovem na igreja. Irmão, se o pecado está na igreja, não é o jovem que está trazendo. Exato. Cadê o jovem? Verdade. É você que está trazendo. Se o pecado está na igreja, o pecado está aqui. Não, então é nós que está trazendo. Cadê os jovens? O que a gente tem que trazer é vidas para a igreja. Aí o sangue de Cristo e pregar, irmãos, a cruz de Cristo, pregar a salvação, pregar que existe céu e pregar que tem o inferno também. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas tem gente que vai fazer companhia para ele lá. Exato. Qual que é a terceira, Caio? Vamos lá para a Pastor, terceira. antes de entrar na terceira, a gente tem um pedido de oração aqui, que a pessoa... Quem foi pedir oração? Anderson, só dá um... O pai da minha sobrinha. Tá. O pai da sobrinha do Anderson pede oração porque o nome dele é Sérgio, né? Ele foi internado com Covid, os órgãos estão parando e o médico só deu 10% de chance de ele sobreviver. Em nome de Jesus, o médico deu 10%, mas o Senhor garante a vitória. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, enfraqueça esse vírus, Pai, para a glória do Teu nome. Enfraqueça, Senhor, esse vírus, Senhor, para a glória do Teu nome e que tenhamos testemunhos, Senhor, em nome de Jesus. Bem, voltando para a enquete, pastor. A terceira é a seguinte: me deslocar até a igreja, que eu acho que é o menor dos problemas. É você se deslocar, a questão de logística, se eu moro muito longe, se a minha igreja é muito distante da minha casa, que para mim é o menor dos problemas, assim, é que nem o senhor falou, tem um filtro, tem uma linha tênue entre ter várias igrejas na minha região, mas realmente tem, o senhor falou, tem a igreja que prega a Bíblia, que é o difícil, que é o que o senhor falou. Tinham 4 igrejas aqui antigamente, mas eram 4 igrejas que assim, estão até hoje porque tem um testemunho daquilo que fizeram. Agora, você pode ver que tem muito salãozinho que abre aí e fecha um dia e abre no outro, porque não está pregando a Bíblia. Então tem essa questão, que um conselho que eu dou para o jovem é procurar uma igreja mais próxima da sua residência, desde que ela pregue o Evangelho.
Ô Caio, será que esse deslocamento até a igreja também, porque que nem você falou no começo, que o jovem ele gosta de ver uma organização. Exato. Né? Uma organização. Tanto é que até o mundo do crime, ele arrebata muito jovem, porque já está falando, organizado. Sim. Os caras são organizados, infelizmente. A verdade é essa, a organização. Eu até falei pro senhor, o que me admira é ver as pessoas, eles defendem tanto aquilo que eles acreditam, que eles morrem por aquilo. Exatamente. E a gente não morre pelo evangelho. Será que esse deslocamento que esse jovem respondeu também, será que não é a falta de compromisso, às vezes, de nós pastores? Não tem hora de começar culto, não tem hora de terminar culto. Exato. Às vezes começa o culto é para começar às 6h30, aí o pastor vai começar o culto 6:45, vai começar o culto 7 horas. O culto não, começou às 6h30, louvar o Senhor, cantar o Senhor, fazer a abertura e mandar ver. Depende da quantidade de pessoas que estão. Aí quando for o horário de ir embora, 8h30, tem igreja que vai até 9h30, 10 horas. 5. Né? Aí o povo, será que não é isso, cara? Sim, Será que pode ser tem isso? muito isso, pastor, porque assim, se o jovem ele mora longe da onde ele congrega, claro que assim, ele tem um horário, se ele vai de ônibus, de metrô, ele tem um horário limite que ele pode ficar até lá. E não só por disso, por causa do perigo também. Sabe que a gente está numa zona periférica, então realmente a gente corre perigo aí. Assalto, tudo que possa acontecer. Então, é que eu falei, o que o jovem gosta, nem só o jovem, como eu falei, como qualquer pessoa, você gosta de chegar numa igreja e ver uma organização. Eu falei, você vê que é tudo certinho, pautado. Você sabe que o culto 6h30 começa, 6h30 começa o culto, 8h30 acabou o culto. Se um horário longe, 9 horas eu tô em casa. Entendeu? Então, ainda das 9 que você chega em casa, tomar banho, fazer o que eu tenho que fazer e dormir para outro dia. Agora, se o culto acaba 9h30, até eu chegar em casa, 10h30, 11 horas, se o busão demorar para passar 11h30, o que eu vou fazer? Exatamente. Porque, irmãos, essa pandemia nos ensinou muita coisa. Hoje nós fazemos um culto de 1h30 aqui, mas rende tanto, irmão Cássio, tanto, Verdade. rende bastante. Então, irmãos, não tem necessidade de fazer o trabalho, começar o trabalho 6h30 e quando dá 9h15, o pau tá quebrando ainda, né? Aí um canta, outro prega, outro fala, outro anda, outro profetiza, outro pula, outro tira E se o jovem sai antes, ainda fala que o jovem tem que pecar. o jovem errado. E sai reclamando, com razão. Com razão, meu cara. Com razão. Pô, talvez seja isso, né? Porque é uma questão meio intrigante, né? É que assim, talvez seja a essa. pergunta que o senhor falou, a pergunta talvez tinha que ser mais direcionada, foi muito aberto, porque assim, foi a questão de logística em geral. Sim. Aí tem que ver se a logística é realmente do deslocamento ou é da organização. Da organização. E porque assim, irmãos, quanto ao deslocamento, Caio, eu creio que não seja. Porque nós temos pessoas aqui no Capão Redondo, que moram no Capão Redondo, que estão congregando com o nosso pastor presidente lá na sede. Sai daqui, vai lá para a sede. Exato. Né? Por quê? Devido à organização do trabalho, à distribuição do trabalho, do horário. Sim. Né? Encantou. E a gente parabeniza aqui o pastor Marcelo Cerqueira, parabeniza o pastor Galdino Júnior, né? O pastor José Gonçalves, que passou pela sede, todos os irmãos que fazem ali aquele trabalho. E nós temos que aprender com a nossa igreja matriz. Sim. Pra gente, que nem o pastor Luiz Jorge, ele fala assim, fechando a porta dos fundos, né? Porque às vezes a pessoa entra pela frente, isso aí no sentido figurativo, e vai embora, não volta mais. Então a gente tem que ter pessoas virem, ver a organização e ficar. Qual que é a última aí, cara? A última, né? A pesquisa é a última. Não tenho fé ou forças para continuar na igreja. Não tenho fé. Que foi a resposta que as pessoas jovens daqui mais responderam. Que mais responderam. Caio, eu vejo aí uma responsabilidade aí pastoral. Por quê, irmãos? Me entendam. Nós pastores, a gente tem que aprender apanhando. Nós pastores. Então, se a gente tem o nosso povo e eles estão sem força espiritual de vir para a igreja, a falha não está só nele, porque, irmãos, até eu e você tem vezes que quer ficar em casa, irmão, cara. Às vezes, irmão, a gente quer jogar tudo para cima, né, pastor? A gente quer ficar em casa. Aí o pastor, mas cadê você? Tem uns que correm, vai para um lado, vai para o outro. Você acha, cadê o pastor? Não, sumiu, desapareceu. Até nós. Agora, se nós temos os nossos jovens e eles estão sem força, irmãos, me perdoe, eu já vou responder já. A culpa é minha como pastor. A culpa é minha como pastor. Porque eu conheço, eu sei quem ele é, eu sei aonde ele está, eu sei quem é ele,
né? Se ele está sem força, a minha obrigação, qual que é a obrigação? O que é pastor? Pastor, irmãos, é aquele que cuida de um rebanho. E o que é cuidar do rebanho? Pastorear é olhar o pasto, ver se o pasto não está contaminado, olha a água, ver se ela não está contaminada, para que a ovelha possa pastar e beber com segurança. Doente espiritual, irmão, sempre teve e sempre vai ter na igreja. Eu já tive doente espiritual, precisei ser levantado. Então, jovem, Deus vai te levantar usando eu e usando os pastores aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos ter que trabalhar, pastores, vamos ter que trabalhar mais do que a gente está trabalhando, pastor. Mas eu estou trabalhando mais um pouco, a gente vai ter que correr atrás do jovem. Porque, irmãos, é inadmissível os números que nós temos aqui de jovem nas nossas igrejas. Isso aí, Caio, será que isso é só a gente aqui? Não, pastor. Não? Assim, depende, pastor. Eu falo que eu até conversar isso, estava conversando isso com meu pai ontem. Se você for trazer para a realidade das igrejas tradicionais, sim. Agora, se você for englobar a igreja no sentido literário, todas as igrejas, independente se for apostólica, romana, não é só quer dizer, ao contrário, se for só as tradicionais, não é só nós. Mas se for englobar a nível geral, é só nós mesmos. Assim. Por quê? Porque que nós já falou assim, a igreja tradicional, ela era mais presa em dogmas, digamos assim. Que eu falei, então o jovem ele cresceu aprendendo que ele falou assim, que usar bermuda é pecado. Então, a partir do momento que eu aprendo que usar bermuda não é pecado, eu falo, então eu aprendi a Bíblia errada, estou vendo a Bíblia errada. E a Bíblia não se limita a um short, né? E as igrejas que pararam de pensar nisso há mais tempo, digamos assim, se desprenderam do dogmas há mais tempo, são igrejas que vivem uma realidade de jovens maior. Então são igrejas que não são tão presas a dogmas. Então eu falei, se o senhor for parar em igreja tradicional, todas as igrejas tradicionais no sentido assim estão vivendo essa questão de perda de jovem. Agora se o senhor for pegar em âmbito global de igrejas mesmo, não, só a nossa igreja mesmo. Caio, agora eu vou fazer uma pergunta. Cris, tem as perguntas aí, filha? Tem. Eu vou fazer uma aqui, Tá. Para você responde depois da irmã Maria Cristina, que é a nossa líder, uma das líderes aqui do departamento de louvor e também professora da Escola Bíblica Dominical, classe de crianças, também é orientadora na Escola Castelo, não é isso? Escola Castelo, professora, orientadora, coordenadora, ela vai também passar algumas perguntas, mas eu quero fazer a minha. Caio, hoje, o que o jovem quer e gosta de fazer na igreja? Em rápidas palavras, que ele quer e gosta de fazer e que eles não estão tendo oportunidade porque nós pastores às vezes não temos tempo ou não temos conhecimento, né? Porque tem coisas que eu não tenho conhecimento, tem outras coisas que eu não tenho tempo. Sim. Né? Mas o que eles gostam e o que eles querem fazer na igreja? Pastor, tem 3 respostas diferentes, assim, 3 alternativas, né, digamos assim, 3 respostas corretas. Primeiro, participar daquilo que ele gosta de fazer. Um exemplo disso é a live. Então, é o meio que o jovem está inteirado, sabe? É o meio social, rede social. Então, sempre a faixa etária que mais passa em rede social é jovem. Porque o jovem, que ele falou, tem mais tempo, adolescente tem mais tempo. Então, respondendo a primeira pergunta é isso, é participar ativamente daquilo que ele gosta, daquilo que ele já tem o costume de fazer. Outro ponto, tem a questão de participar também mais, ter a liberdade de participar, que aí entra no ponto que o senhor falou. Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja e já está algo tão arcaico ali imposto, que eu não tenho liberdade para participar. Então, já sei que fulano vai cantar, fulano figurinha vai... marcada. Exato, né? Vai ter não que seja assim, mas vou usar essa palavra, mas tem uma panela feita ali, que é só aqueles pessoal que participam, e eu não tenho liberdade. E aqui não fala, o jovem começa a vir para a igreja apenas como telespectador que está acontecendo. Então ele só vem para participar. E aí tem um outro ponto, o jovem querer participar também. O jovem se colocar, uma frase que o pastor Galdino fala, quem é visto é lembrado. E aqui até mesmo o senhor mesmo usou essa frase, é o jovem que ele está presente. Se realmente ele quer participar de algo, ele vai estar ali frequentemente, ele vai estar participando daquilo. E aí entra nesse ponto, é o pastor dá liberdade para o jovem atuar. É que nem a gente fala, há 20 anos atrás, nunca que a gente pensou que a gente estaria fazendo uma live. Nunca. A gente nunca pensou que ia passar 8 meses sem vir para a igreja. E a gente está há mais de 8 meses, fez 1 ano inclusive.
Mas que nem se o jovem não se inteirasse na rede social, possivelmente a gente não estaria nem vivendo isso. Mas, e justamente isso, o pastor deixar o jovem participar dessa parte ativa. Tanto que as pessoas que coordenam hoje a nossa parte de mídia é só jovem. Mas por quê? Porque tem a facilidade, porque é algo que gosta, que já trabalha nessa área, muitos já fazem isso. A gente tem o Jean, a Júlia, que já estudam isso, fazem isso. Então, assim, algo que eles têm prazer em fazer, eles querem adorar a Deus fazendo aquilo que eles estudaram. E aí eu já vou responder uma pergunta que o Jander fez, que aí eu já vou entrar nessa questão, que deve estar aí no meio. Que a pergunta que ele fez foi a seguinte: se fazer faculdade hoje em dia é certeza de sucesso? Depende. Porque, assim, a gente vive uma sociedade que ela está se atualizando muito, muito. Então, assim, se você quer fazer algo, ser específico aquilo, ser especialista naquilo, sim, você precisa fazer faculdade, você precisa estudar para aquilo. Agora, que nem, se você for fazer uma área, você quer viver de algo, que você só tem um conhecimento básico, você pode até ser aperfeiçoado, mas que você não queira investir nisso, também tem como. Porque hoje a gente tem empreendedorismo, a gente tem vários tipos de forma de você sobreviver, de você se manter sem ter faculdade. Porém, que eu falo, se você quer ser algo específico, eu quero ser, um exemplo, doutor em química. Eu só vou ser doutor em química se eu estudar para isso, fazer graduação, pós, mestrado, doutorado. Agora, caso assim, não, eu quero sobreviver, eu quero manter minha família. Aí tem uma N coisas para você fazer. Caio, aí nessa pergunta aí, eu também queria participar respondendo o seguinte: é garantia de sucesso? Foi isso que ele perguntou, isso, né? É garantia de sucesso? Ó, se você for para uma faculdade com vontade de ser alguma coisa, eu posso dizer para você que é garantia de sucesso. Agora, se você for para uma faculdade, só que também tem que ir para a entidade séria. Sim. Séria. Uma faculdade que vai formar profissional. Porque, irmãos, olha, eu vou ser sincero com você. Eu hoje não troco o meu segundo grau que eu fiz por certos doutores que tem por aí que nem escrever sabe. Você entra, irmãos, lá na página dele, é concordância errada, é palavras erradas, é pronomes colocados de forma errada. Tem doutores aí, tem doutores que não sabem fazer uma conta de regra de 3. Tem dificuldade. O que mais derruba em entrevista, eu já fui empresário, o que mais derruba em entrevista, irmãos, é continha de regra de 3. Verdade. E o cara não sabe. Então, se você for para um lixo de uma universidade dessa, porque está cheio de lixo, faculdade teológica do capeta, do vermelho, do inferno, que só ensina ideologia, só tranqueira, só porcaria. Você chega desviado em casa, você chega brigando com o pai, você não reconhece a autoridade do seu pai, não reconhece a autoridade da sua mãe, é só ideologia do Satanás na cabeça do povo, aí você não vai ter sucesso. Agora, se você for para uma universidade, aonde eles têm compromisso com aquilo que ele está te vendendo, porque ele está te vendendo. Exato. Porque, irmãos, a universidade pública hoje virou uma anarquia. Uma anarquia. Eu ia falar isso, mas o senhor falou. É uma anarquia. Você vai, irmãos, em volta dessas universidades públicas ali, o camarada está cabulando aula para fumar um baseado. Sim. Ele está cabulando aula para fazer sexo na praça. E as pessoas apoiam. E as pessoas apoiam. Não, tá certo, é isso aí, ó. Tá certo. Manda ver. Então, irmãos, se você que é jovem, entre numa faculdade. Agora, tem pessoas que ele tem, irmãos, tem pessoas que ele vai fazer pirulito de chocolate. Ele vai fazer uma marca. Exato. De pirulito de chocolate. Sim. Essa marca dele vai rodar o mundo. Sim. Por quê, irmãos? Ele tem visão, ele tem uma visão ampla. Então, aquilo que o Caio respondeu, né, essa parte aí, eu concordo plenamente. Ele tem uma visão ampla e ele vai ser um empreendedor. E mesmo sem a faculdade, ele vai ser um campeão. Tem pessoas, irmão, que o sonho dele é passar no concurso público. Ele não consegue fazer nada na vida a não ser se passar no concurso público. Aí a vida vai passando. Né? As oportunidades vão passando. Ele, quando é que vai ter um concurso? Quando é que vai ter um concurso? Por quê? Porque é passado para ele, né, que ficar grudado, né, mamando no governo é bom. Né? Ele vai passar. Tem pessoas, irmão, que o sonho dele é aposentar. O sonho é aposentar. E tem muitas pessoas que hoje precisam aposentar e não estão conseguindo.
Porque, irmãos, tem um monte de gente aí que não precisa Nem então, trabalhou para aposentar. nem trabalhou e tá. E quem precisa realmente não tá. Então tem pessoas que ele até paga advogado. Eu quero dizer, eu já vou te orientar, irmãos, advogado não aposenta ninguém. Não adianta. Se não tiver o tempinho certinho, se não tiver as coisas bonitinhas, não adianta. Não. Bom, irmãos, olha, é bom falar, né? Mas é bom ouvir. Cris, manda a primeira pergunta. Eu tenho duas perguntas. Uma também é do Jander, que ele pergunta: Caio, como enxergo a juventude do passado e atual? Respondemos já. Já respondeu. Né? Essa nós já respondemos. Mas, resumidamente, o que eu falo assim: você não se prender a dogmas, você não adorar dogmas, mas sim adorar o Evangelho. Você voltar os seus olhos para o Evangelho, independente de dogmas, porque dogmas são passageiros, algo que se atualiza. Dogmas são uma doutrina imposta pela igreja, no momento histórico que ela vive, no contexto histórico. O Evangelho ele não muda, mas o contexto histórico sim. Tem uma pergunta da irmã Josiane, que diz: Caio, você considera os discipulados de nós, pastores? Eu considero, assim, eu agora respondendo como Caio, eu não acho que seria o certo, sabe? Eu acho que o jovem teria que ter um acompanhamento pastoral, porém eu não creio que, assim, eu penso que ele não deveria ser discipulado pelo jovem, pelo pastor. Creio que teria que ser um líder de jovem, uma pessoa que tenha um pensamento assim igual ele, que tenha a vivência dele, como eu falei mais cedo, para discipulá-lo. Mas claro que sobre uma supervisão pastoral, sobre uma supervisão, um apoio do pastor sabendo o que está acontecendo, que a gente falou, tendo uma construção, uma organização, algo transparente. Mas se eu fosse escolher hoje, nada contra o meu pastor, porque eu tenho liberdade de falar com ele. Mas assim, não é algo que eu optaria, mas eu não acho errado, tá? Não é algo que eu acho errado. Se o pastor, ainda mais o pastor Josiane e o pastor Elias, tem essa vivência de jovens, né? Que eles gostam de estar no meio dos jovens. Então eu não acho problema, pastora. Pelo contrário, eu acho muito certo. E Deus abençoe a vida de vocês, pelo discipulado que vocês fazem já, que eu sei que vocês fazem aí no Rosas. Deus abençoe a vida de vocês. E aí nós temos aqui só da irmã Ruth Nogueira, ela está só acrescentando alguma coisa. O que ajuda a motivação e a interação dos jovens, ela está falando do que é grupo de louvores, gincanas, palestras, retiros, não somente a intervenção no culto. Observação. Na verdade, isso serve não apenas para os jovens, tá? Para os casados também. É o que a gente falou, é o que eu tenho falado muito com os líderes de jovens de campo, é a gente criar essa comunhão, sabe? Não ser apenas algo rotineiro, vem pro culto, ator e vai embora. Não, mas você acabar o culto, hoje em dia, quer dizer, a partir de domingo vai poder voltar a ser isso, né? Mas você acabar o culto, você ir com os jovens numa pizzaria, você ir com os jovens comer um lanche, porque muitas vezes você vai gerar mais comunhão e gerar mais aprendizagem nesses momentos que você não está focado naquilo, você vai conhecer ele muito mais, vai ter uma comunhão muito maior com ele do que você passar horas e horas orando, assim, não que seja errado orar, gente, mas na igreja, no culto. Muitas vezes você tendo contato com ele na realidade do jovem, porque o jovem, assim, ele, na igreja, ele é um jovem, mas no mundo também ele é um jovem. E muitas das vezes os jovens, do jeito que ele é na igreja, ele não é no mundo. Do jeito que ele é na igreja, ele não é comendo pizza, ele não é jogando bola, ele não é... Então você vivendo o jovem fora da igreja, você vai poder ter uma aplicação mais efetiva dentro da igreja. Então é o que a gente volta a falar, não se limite apenas às 4 paredes. Porque aqui nas 4 paredes, aí volta na questão de aparência. Que eu posso entrar aqui na igreja, vestir uma capa e ser um crentezão. Mas depois que eu sair daqui, eu posso estar errado. Entendeu? Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Irmãos, eu acho que tem mais alguma coisa aqui. A Cris vai filtrar mais alguma pergunta, irmãos. Está muito bom. Irmãos, eu quero deixar... Glória a Deus. Tem gente pedindo oração, os irmãos concordando. Glória a Deus. Quero saudar todos que estão conosco. Hoje não vai dar para falar o nome dos irmãos, mas eu estou vendo aqui muita gente, irmão Caio, conosco hoje. Irmãos, a nossa intenção aqui é mudança. E mudar para pior, irmãos, é muito ruim. A gente tem que mudar para melhor, né? Nós temos que mudar para melhor. Essa pandemia, ela tem também sido um instrumento de aprendizado para nós pastores, para nós líderes, para vocês jovens. Eu entendo perfeitamente o estresse que vocês estão passando. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão procurando o primeiro emprego, aqueles que estão trabalhando de home office.
ou aqueles que estão trabalhando e estão sendo sobrecarregados no seu trabalho, devido à falta de mão de obra que as empresas não estão contratando e você está sobrecarregado. Tudo isso aí traz uma carga excessiva sobre a vida de vocês. E nós vemos, irmãos, que a igreja, ela é um refúgio. Tanto é que a igreja, ela tem que ser considerada como um órgão essencial. Essencial. Vê o que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando aqui do sucesso do jovem. Irmãos, o jovem bem-sucedido na vida espiritual, na comunhão com os irmãos, no Salmo 133, né? Na comunhão com os irmãos, ele é um jovem bem-sucedido, irmãos, na sua vida lá fora também. Eu sei que talvez você que esteja me ouvindo hoje, você que esteja ouvindo Caio, nosso líder aqui, você esteja com a sua cabecinha com um monte de interrogação. Será que vale a pena ir para a igreja? Será que vale a pena se esforçar, me esforçar, para estar lá junto com o meu pastor, junto com o meu líder? Irmãos, eu tenho algo comigo, eu tenho um sistema de trabalho, eu tenho aqui comigo, só a maioria líder aqui, eu tenho o Caio, que é líder de jovens, eu tenho o Luiz, também, que faz parte do trabalho aqui da igreja, eu tenho o Anderson, também pastor auxiliar aqui na igreja, eu tenho a Maria Cristina, eu tenho o Jordan, tenho a minha esposa, a Elza, que está aqui, o Antinho, a Marlene, e se eu tiver, irmãos, falando alguma coisa que não é o correto, vocês têm a Isa, mãe Isa, a Denise, vocês têm a liberdade, irmãos, depois ou até agora mesmo, pedir licença aqui e falar. Mas eu tenho algo comigo, irmãos, eu não sei trabalhar sozinho. E a partir do momento que a gente dá liberdade para um jovem ou para um irmão trabalhar, ele tem liberdade para o trabalho. Aqui na igreja do Capão Redondo, no campo do Capão Redondo, o que eu prego, irmãos, é isso: todo mundo tem liberdade. Às vezes o Luiz me liga, pastor, vai ter live de tal. Amém, mas dá lugar aí. Vai ter live das crianças, manda vir, vai ter live. Não. Irmãos, muitas vezes é melhor você segurar do que empurrar. Ô irmão, porque está empurrando o líder, está empurrando o pastor, chega uma hora que cansa, beleza. Eu prefiro segurar, eu prefiro uma pessoa afoito e ter que segurar. Ô Caio, peraí, vai mais devagar aí que o negócio está muito adiantado. Eu prefiro segurar, irmãos, do que empurrar. E parece que tem gente que gosta de carro velho, gosta de empurrar para pegar no tranco. Não, irmãos, eu gosto do automático. Você dá uma partida nele e você pisa e ele já vai embora. Então deixa o jovem trabalhar, deixa o líder trabalhar. Faz, meu pai, não faz, irmão, faz, deixa eu trabalhar. Então, irmãos, que nós possamos mudar nossa mente. Nós precisamos mudar esse quadro, irmãos. Eu estou assustado com a faixa etária da nossa igreja. Eu estou assustado. Então, dependendo do estudo de hoje, do ensino de hoje, nós precisamos, irmãos, traçar metas e traçar planos de trabalho para que a gente possa ver, irmãos, esses jovens atuando. Né? Jovem atuando aqui, irmão, não é chegar no dia de domingo, né? Às vezes o coitado do irmão nem se preparou. Irmão, vamos ouvir, irmão, fulano e tal. Ô, irmão, como é triste isso, né? Acontece, cara, isso aí? Acontece. Vocês gostam disso? Não. Isso aí, o nome disso é desorganização. Exato. Né? Eu vou honrar o irmão Anderson aqui. Ô, irmão Anderson, vem aqui dar a mensagem da palavra de Deus, baseada lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1 ao capítulo 3. Ele nem leu Tessalonicenses porque ele não estava sabendo. Eu estou honrando ele? Não. Eu estou expondo ele a uma situação de calamidade. Mas vamos ouvir a irmã fulana cantar um hino, só porque ela está na igreja aquele dia. Isso não é atendimento pastoral. Achei que vai cantar, nós vamos cantar e Deus vai reconhecer, mas Deus recebe. Você não estava esperando a oportunidade.
Mas abre aqui a harpa no hino fulano, no número tal, aí começa, irmão, ela tá na letra do hino 35, canta a música do hino número 1. É o que acontece. Então, irmãos, atendimento pastoral, atendimento de liderança é outra coisa. É você sentar junto com o jovem. Irmãos, nós líderes, você que é líder de jovem, você que é líder, você que é conselheiro de jovem, você que tem assim aquele aptidão para jovem, irmão, senta com ele, faz um sarau, senta com ele e conversa com ele, experiência. Por exemplo, tem na nossa igreja um fisioterapeuta, fisioterapeuta. Ah, moço, pastor, tal dia eu vou juntar o jovem aí para dar uma palestra de fisioterapia. Ah, mas como é que será que o meu pastor vai entender? Problema dele, como ele vai entender. O pastor foi chamado para orar e para pregar. Ele tem que orar e ensinar. Deixa as outras coisas, irmão, que os outros fazem. Porque se eu tiver aqui, ser líder de jovem, líder de adolescente, líder de um, líder de outro, ô meu irmão, aí não dá certo, não. Às vezes eu falo, né? Uns pastores para apóstolos, outros para profetas, exatamente, cada um na sua. Cada um na sua. Glória a Deus. Pastor, antes de... O sinal tá fraco aí, irmão? O sinal? Bateria? Dá para carregar aí? Já descarregou? Já caiu ou ainda não? Não, liga então, esse negócio aí, traz essa extensão pra cá que o negócio tá bom, irmão. Pastor, corre aí. Antes da gente concluir, né, caminhando pro final, eu só quero deixar uma mensagem que o senhor já falou sobre isso. É realmente isso, sabe? É jovem. Eu falo muito isso, principalmente o Jordan, os jovens que andam, têm um convívio maior comigo, eu falo muito para eles. Esse momento de pandemia nada mais é do momento que você se criar uma base, sabe? Eu sempre falo isso para vocês, que é como se o Espírito Santo tivesse, você fosse uma flecha na mão de um arqueiro. Essa pandemia, você pode traçar de duas formas. Ou você pode ficar estagnado onde você está, tanto psicologicamente, financeiramente, espiritualmente e socialmente, quanto nas outras áreas da sua vida. Então, você pode tanto ficar estagnado e parar, ou você pode começar a se especializar. Você pode começar, eu falo muito essa questão acadêmica. Essa semana mesmo o Senai soltou 5 cursos gratuitos. Então você pode usar a pandemia de uma forma boa para isso. Você pode gerar conhecimento para você. E espiritualmente mais ainda. Muitas vezes o jovem fala, Caio, mas eu tenho um sonho de pregar, eu tenho um sonho de ministrar, eu tenho um sonho de cantar. Cara, então vai estudar, vai ler a Bíblia, vai fazer uma aula de canto. E a pandemia é esse momento. As igrejas estão fechadas, mas o seu quarto está aberto. O secreto do contato com Deus está aberto. Glória a Deus. É o momento de você orar, você buscar a palavra. Porque depois da pandemia, cara, é como se ele fosse soltar você com a flecha, você fosse voar. Prossigo para o alto pela plena sabedoria. Glória a Deus. E é isso. Sabe, jovem, esse momento é o momento de você carregar uma bagagem, você adquirir bagagem. Eu sempre falei, ano passado, eu nem sabia o que aconteceu. Eu falei, meu pai, pai, eu sinto muito, orando muito, eu sinto muito como se esse ano fosse um ano de impulsionamento, de separação, de joio de trigo, e de impulsionamento. E a gente está vivendo o que está vivendo. E é exatamente isso, sabe, jovem? Você pode ser muito bem impulsionado, você pode realmente viver muito, mas depende muito de você. Deus te abençoe, meu irmão. Nós estamos finalizando essa live. Nós vamos continuar em uma outra oportunidade. Quero agradecer aqui o Caio. Deus te abençoe, Caio. A Maria Cristina, Deus abençoe. O Anderson, Luiz, a Hilary, o Jordan, Deus abençoe a vida de você. Você é pastor, você é líder, você é jovem. Vamos ser uma bênção. Quero fazer uma oração contigo, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos finalizar e nós vamos continuar numa outra oportunidade. Amém? Senhor Deus, abençoa esta casa. Senhor, abençoa este jovem. Abençoa este pastor, Senhor. Senhor, que esta mensagem pregada, Senhor. Senhor, que esta palavra, Senhor, falada, que este incentivo, Senhor, possa gerar mudança nessa congregação, possa gerar mudança nesse campo, possa gerar mudança nessa nação, Senhor. E o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa cada um de nós, nos livra, nos cerca, nos protege. Senhor, rodeia-nos com teus anjos, Pai, para a glória do teu nome. É a nossa oração. Amém. Amém. Domingo, irmãos, culto presencial. Aleluia. Escola dominical, culto matutino e culto à noite. Para a glória do Senhor Jesus. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus.